É isso, Renato. A gente precisa sempre participar e fazer a nossa parte, né? Olha, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa lixeira subterrânea. Muito interessante. Se o lixo é um problema nas cidades, os agrotóxicos são um problemão no campo. Tanto que hoje a gente tem o amargo título de maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Há anos eles são usados para prevenir e combater as pragas nas grandes lavouras. Um estudo mostrou que, olha só, em 12 anos, de 2000 a 2012, a venda de toneladas de agrotóxicos aumentou em 162% por aqui. E tem mais? A Associação Brasileira de Saúde Coletiva estima, olha só, que cerca de 400 mil brasileiros são contaminados por agrotóxico todo ano. Por isso, é importante buscar um jeito de diminuir o uso dos agrotóxicos. O agrotóxico mata a praga por um lado, sim, mas também acaba matando um monte de bicho que não tinha nada a ver com a história e ainda pode fazer mal para a nossa saúde e para a saúde do meio ambiente. Tem gente usando tecnologias modernas e até da própria natureza para diminuir e substituir o inseticida. Tem vespa, por exemplo, sendo criada para matar a lagarta. E ainda tem equipamento ajudando o agricultor a entender o que se passa lá no céu. No campo, olhar para o céu é fundamental. Saber se vem água, se é tempo de seca, se vai fazer frio ou calor, é determinante para saber quando e como vão crescer as plantações. Por isso, além de cultivar batatas, Sérgio Petrac cultiva tecnologia. Esta aqui é uma estação agrometeorológica. Isso mesmo, ela faz a medição do clima. E basicamente funciona assim. Tem 4 sensores espalhados aqui que coletam várias informações. De 4 em 4 horas, essas informações são enviadas via internet para um banco de dados. Lá elas são processadas através de cálculos matemáticos e essas informações, resumidas, ficam disponíveis para o produtor num site. O que está mostrando para você agora aqui, por exemplo, no site? A última avaliação aqui foi 8 horas da manhã. Aham. A temperatura estava 17,8, umidade do ar 95,5, chuva nesse momento. E as folhas da cultura, no caso da batata, está molhada. No celular ou no computador, o Sérgio sabe de tudo que se passa lá fora e se programa para o impacto que isso pode ter na lavoura. Assim fica sabendo se usa mais ou menos agrotóxico no combate às pragas. É uma ferramenta a mais para a gente poder analisar a lavoura, porque o que a gente fazia antes? Toda semana uma aplicação, toda semana. Então não dava para ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo realmente lá com a cultura. E aqui dá para ter uma ideia, porque eu sei o molhamento foliar, quanto maior o molhamento, maior o índice de doença, então dá para mim analisar se precisa entrar com o produto ou não. Eu consigo saber com mais detalhe o que está acontecendo dentro da minha lavoura. Na região foram instaladas 11 estações num raio de 30 quilômetros. Elas monitoram as condições do clima em 5 cidades vizinhas, atendendo cerca de 1.000 produtores. Esse serviço é de graça, mas ainda tem uma opção paga. Ela usa os mesmos equipamentos, mas fornece uma riqueza maior de detalhes. Por exemplo, a plataforma avisa com mais precisão se a plantação está correndo risco de algum fungo se desenvolver. Esse sensor aqui de molhamento foliar é o que faz toda a diferença na hora do produtor decidir se ele vai ou não usar o agrotóxico? O sensor de molhamento foliar é um dos parâmetros mais importantes no cálculo da severidade das doenças, né? É uma camada áspera, uma tinta mais áspera branca na superfície, e aqui dentro a gente não consegue enxergar, mas existem pulsos magnéticos, que são pulsos elétricos, que a partir do momento que qualquer gotícula de água se depositar em cima, na superfície do sensor, ele vai... Tem aqui, ó. Aqui tem água parada aqui. Exatamente, aqui ele está detectando que existe folha molhada. Aqui na lavoura, né? A folha está molhada. Esse é o exemplo. No caso,
de contratação personalizada, os equipamentos são instalados dentro da lavoura para monitoramento dessa cultura. Como você sabe a hora certa de aplicar, você não tem que aplicar preventivo, muitas vezes. Então, o pessoal costuma fazer uma vez por semana, fazer uma aplicação de fungicida. Às vezes você pode segurar 10 dias, 15, né? Porque o equipamento vai te falar a hora certa. E pode acontecer também, quando você não tem equipamento, de você não entrar na hora que precisa entrar, precisaria entrar, mas você não sabe que a condição está muito favorável para a doença entra e aí você gasta muito mais. Tem que fazer várias aplicações para tentar controlar a doença. O combate às pragas pode contar com equipamentos modernos ou com a ajuda da própria natureza. E do Triângulo Mineiro fomos conhecer essa alternativa em Piracicaba, no interior de São Paulo. As pragas que atacam e destroem hectares e mais hectares na lavoura são alvo desta empresa. Ela reproduz insetos justamente para combater as pragas lá na lavoura. E a principal espécie é a vespa. Tudo começa em ambientes escuros como este aqui. São os laboratórios reprodutores. Cada um tem 15 mil bandejas como esta, com lagartas se alimentando de trigo e milho. Aqui a gente vê uma lagartinha aqui no canto. 48 dias depois, o resultado é esse. O que parece uma farinha, na verdade, são ovos de lagarta, milhões deles. E não tem problema a gente colocar a mão. A partir daí começa uma segunda etapa muito importante do trabalho. Vespas adultas colocam os seus ovos dentro dos ovos da lagarta. E o resultado é esse aqui, ovos escuros de vespas. Em 6 dias, o resultado é esse aqui. As vespas nascem e a reprodução está completa. Elas já podem ir para o campo combater as pragas. Os ovinhos delas são vendidos para os produtores em cartelas. Cada cartela vem com 50 mil ovos de vespa. Essa quantidade dá para ser usada em 1 hectare de plantação, um pouco mais que uma área de um campo de futebol. A liberação ela segue todo um caminhamento necessário para a colocação de cada tabletinho desse na bainha da folha da cana. Mas você não precisa abrir? Você colocou fechadinho? Não. Eu abri para mostrar para vocês, mas ele é fechado, porque cada cartelinha dessa tem 2 orifícios de cada lado, por onde o inseto, a vespinha, ela sai. Aí a vespinha vai nascendo, vai saindo e essa, fica voando aqui. Ela voa, ela tem um raio médio de voo aí de 10, 12 metros, tá? E ela vai procurar, é tudo por atração de cheiro, né? Ela vai procurar os ovos que estarão na folha da cana. Os ovos da praga. Os ovos da praga, isso, bem lembrado. E a fêmea dessa vespinha, ela vai colocar os ovos dela nos ovos da praga. Assim, o que acontece? A gente já corta o primeiro estágio da praga para ela não infectar o canavial. Desses ovos da praga vão nascer outras vespinhas da vespinha. A vespinha boa que vai combater a praga. Exatamente, isso. Por conta dessa tecnologia, por conta desse monitoramento, desse controle biológico, você deixou de usar agrotóxico? A gente não usa, nunca usou e não tem intenção de usar nenhum ml, 1 quilo de agrotóxico para combate da broca da cana-de-açúcar, que ainda é considerada a principal praga dos nossos canaviais. Muitas das descobertas de controle biológico foram feitas na USP de Piracicaba. O professor Roberto Parra coordena algumas delas. O Brasil despertou para o controle biológico, embora os agricultores brasileiros tenham a cultura de controle químico. E por que ele gosta de produto químico? Porque ele aplica o produto químico e ele vê o inseto cair no chão. Então isso ele vê, ele acredita. E é possível mudar essa cultura, mas para isso haveria necessidade de mais divulgação do controle biológico. Nós pensamos no controle biológico como um componente a mais dentro de um manejo das culturas e que na agricultura hoje é chamado de manejo integrado de pragas e que leva em consideração
aspectos econômicos, que logicamente são importantes, mas também aspectos ecológicos e sociais. Quem usa controle biológico ou tecnologias que monitoram o clima já descobriu que, entre tantos desafios da produção no campo, a falta de informação é uma praga possível de ser erradicada. O primeiro agrotóxico sintético da história foi o DDT, sigla para dicloro-difenil-tricloroetano. Foi criado para ser usado como arma química de guerra. Só em 1939, o suíço Paul Müller descobriu a função inseticida do DDT e até ganhou o Prêmio Nobel de Química por isso. Só que, com o passar dos anos, os cientistas descobriram que o DDT contaminava a água dos rios, as carnes dos animais e enfraquecia os ovos das aves. Ou seja, além de prejudicar a natureza, as pessoas estavam comendo DDT sem perceber. Além de cancerígeno, ele provocava abortos e danos neurológicos e respiratórios. Em vários países, o DDT foi proibido lá pelos anos 70, mas aqui no Brasil, isso só aconteceu em 2009. Agora não pode nada, nem usar, fabricar, importar, exportar ou mesmo manter em estoque esse veneno, o agrotóxico DDT.